Esse projeto, o nome dele é Tração. Tração. Foi um projeto que foi uma ideia que nasceu de um diretor, né? Que ele é meu sócio, André Luiz. E ele tinha tão latente a vontade de realizar, de fazer, porque trazia também um pouco, acredito, da história dele e misturava um esporte que no Brasil já esteve em alta há um tempo. Então é um filme de ação. Você acredita que o nosso cinema nacional, ele não é muito valorizado pelo público brasileiro? Qual a sua visão a respeito disso? O que você pode acrescentar pra gente? É um filme que foi feito e quem é do mercado sabe que parece impossível que foi realizado, né? Dentro do mercado fez um barulho imenso. Isso incomoda quem está acostumado com grandes verbas, né? Você falou aqui do Pasquim e citou alguns outros, a equipe, né? As atrizes e tudo mais. Como foi trabalhar com esse elenco, né? Tão forte, né? Tendo o Pasquim. E fazer a gestão dessas pessoas, como que é os bastidores? Você falou um pouquinho, né, das dificuldades. Explora um pouquinho mais pra gente essa sua visão. Tem uma cena que é a cena da moto que pula lá do penhasco. As pessoas, quem não acompanhou, não está esperando, né, que aquilo aconteça. E assim, a moto pulou do penhasco e junto um prejuízo ali, sabe? Ah, é? Ele foi uma queda, literalmente. Mas a cena ficou maravilhosa, ficou linda. Gente, foi um projeto, assim, de parcerias, tá? Eu chego à conclusão que a gente não realiza nada sozinho na vida, é com parcerias. Tem que ter parcerias. As parcerias são muito importantes. É uma troca. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127,00. Taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera. Vem chegando aqui, ó, Podcastle TV. E hoje, junto com a minha parceira Rafa Medina, vamos bater um papo sobre cinema, Medina. Cinema. Pensa num papo que eu gosto de falar, é cinema. Nacional, então, eu gosto. É o top, é o raiz, é o que faz aqui o Brasil acontecer. Tem muito filme nacional muito bom que deve ser valorizado. Nós devemos ser patriotas, gostar do que nós construímos. E hoje, a visão que a gente vai trazer aqui, uma visão estratégica, produção, como é que funciona os bastidores do cinema. Como funciona isso, será, Medina? Eu tenho bastante curiosidade. Galera, a convidada de hoje é uma pessoa muito especial, parceira aqui da Medina, já trabalharam juntas no passado. E seja muito bem-vinda, Estela Alves. Yeah. Show. Tudo bem? Bem-vinda. E aí, Estela, seja bem-vinda ao nosso Podcastle. Eu que agradeço, gente, de estar aqui e poder dividir aí com vocês sobre o cinema, né? Sobre esse mercado, sobre a obra que a gente vai falar, que foi desafiadora. Eu espero que as pessoas sintam como foi, como e realmente valorizem.
porque é um mercado difícil, desafiador. Desafiador? Desafiador é a palavra. Essa é a palavra. Hoje nós queremos aqui compartilhar com você algo que vai inspirar você aí do outro lado da telinha, a não só valorizar o nosso cinema nacional, mas entender as dificuldades por trás da câmera. Curte, comenta, compartilha já aqui o nosso canal, que eu tenho certeza que o que a gente vai trazer aqui você nunca ouviu fora desse canal. Estelinha, para começar já então, a gente falou um pouquinho aqui do cinema nacional. Você acredita que o nosso cinema nacional ele não é muito valorizado pelo público brasileiro? Qual a sua visão a respeito disso? O que você pode acrescentar para a gente? Então, tanto como empresária da área e também consumidora mesmo, né? Porque a gente pode se colocar em ambos lugares, não é valorizado. O brasileiro, ele valoriza muito mais as obras que vêm de fora, né? Mas sim, nós temos muitos filmes com qualidade, seja técnica ou de roteiro, incríveis, né? Mas temos também uma grande quantidade de filmes sendo feitos sem essa qualidade. E um público muito acostumado a consumir, por exemplo, comédias, né? Que amenizam aí o que a gente vive, né? O contexto social do país, aquela coisa toda. Então, quando vai para um gênero um pouco diferente, muitas vezes não tem esse público, ele ainda não está habituado. Seja por acreditar que a dúvida, né? Vai lá pagar. Hoje em dia, a gente sabe que o cinema ele não é um programa também tão acessível assim. Acessível para todo mundo. Então, a pessoa, quando ela vai escolher ali, ela pesa até o próprio ingresso, certo? Sim. E acaba escolhendo, muitas vezes, uma obra que não é nacional, né? Não dá a chance para conhecer, ainda mais se o gênero é diferente, e aí gera muita dúvida aí, eu acredito. Então, são, acho que, tem muitas variáveis que fazem com que o nosso cinema não seja tão valorizado. E até olhando mais profundamente para isso, a gente tem, por exemplo, como necessita de incentivos, né, que não são vem do governo, vamos dizer assim. Eles, ao invés de focar o que tem de verba para que sejam feitas obras de qualidade, porque assim, o Brasil tem muita qualidade técnica, muita. Equipes incríveis, tem diretores, mas às vezes falta um pouco ali no roteiro, entendeu? São obras que não conseguem conectar com as pessoas, fazer uma conexão real, né? Então, essa verba ela acaba sendo disseminada para muitos projetos e acabam tendo muitas obras que não são legais, não revertem, não convertem. E isso acaba prejudicando, acho que como um todo, entendeu? Falando mais amplamente ainda, pegando esse gancho aí para não perder o sentido disso. Sim, legal. Hoje a gente vai falar aqui de um filme. Eu gostaria que você falasse o nome dele e você contasse um pouquinho de como que foi para produzir esse filme. Porque eu creio que, falando ainda de verba, vocês tiveram algumas dificuldades, eu não sei, mas eu gostaria de saber um pouquinho, eu tenho um pouco de curiosidade dessa parte. Perfeito. Para começar a falar disso, eu tenho que primeiro dizer que eu caí meio que de cabeça, assim, né, ou de paraquedas, vamos dizer, num projeto que foi de audiovisual. Curiosamente, eu sempre tive uma certa proximidade, assim, com arte, meio artístico, artistas, pessoas que tinham influência nessa área. E, bom, estando ali dentro daquela situação, aí para mim, missão dada, missão cumprida. A gente vai atrás, a gente realiza, entendeu? E esse projeto, o nome dele é Tração. Tração! Foi um projeto que foi uma ideia que nasceu de um diretor, né? Que ele é meu sócio, André Luiz.
E ele tinha tão latente a vontade de realizar, de fazer, porque trazia também um pouco, acredito, da história dele e misturava um esporte que no Brasil já esteve em alta há um tempo. Então, é um filme de ação, né? Que traz o mundo do motocross e também a história ali de uma família, de um pai, de uma filha que perdeu a mãe e traz a questão da mulher, falando assim, da obra em si, num contexto geral, acaba sendo um filme de amigos, que acontece entre amigos, e traz a força da menina ali, na verdade, né? Que é a atriz que faz a filha do Pasquim, que faz parte. Foi um elenco super bacana, tranquilo de trabalhar. Foi um projeto que começou assim... Eu lembro, diria que foi na sala da casa da minha mãe. Sabe? E ele se debruçou sobre aquele projeto. Eu lembro que no início do projeto eu estava em outra área, né? Mas em determinado momento eu olhei para aquilo e pensei, isso pode virar tipo uma empresa que traga, né, que foque em cultura, porque o ser humano precisa, né, de cultura para se diferenciar, para se desenvolver, para pensar, né? E não necessariamente uma formação acadêmica, uma cultura acadêmica, mas vivência em diferentes áreas, com diferentes informações. Então, isso envolve a cultura propriamente dita, no caso, a leitura, o cinema, esporte, gosto de integrar, acho que também faz match, assim, tudo que desenvolve o ser humano que não é de uma forma propriamente prática, né? E, bom, dado início a esse projeto, eu vi ali a necessidade de ajudar. Afinal de contas, nós somos parceiros também, né? E aí, eu sou pau para toda a obra. Eu passei a cuidar de toda a parte de planejamento dos sets, né? E para isso eu levei a minha experiência do varejo, que eu tenho mais de 20 anos aí no varejo com gestão de pessoas e resultados. E eu sou uma pessoa extremamente focada. Meu olho tá no peixe, tá no gato, tá em todo lugar, entendeu? E como era um projeto de financiamento privado, ele tinha muitos desafios. É um filme que foi feito e quem é do mercado sabe que parece impossível que foi realizado, né? Dentro do mercado fez um barulho imenso. Isso incomoda quem está acostumado com grandes verbas, né? Porque as pessoas não têm noção, mas quando vai se falar em um orçamento de filme, dirá muito mais acima de 15 milhões, são milhões, para que todo mundo... e gera muito trabalho, sabe? Movimenta muito o mercado como um todo, né? Movimenta a parte hoteleira do lugar que vai, gravar o set, catering, tudo gera, tipo, trabalho, beneficia muita gente, né? Porque existe sempre aquele olhar do... parece que são produtos, né? Porque o filme acaba que é um produto. Então, parece que é um produto que... não tem valor no sentido de... parece que as pessoas estão ali se divertindo. E não é, é um trabalho do caramba. Não Sim. Tem, tipo... É uma fantasia achar que, tipo, uau, que caramba, entendeu? Viram noites, perrengue, criatividade, que aí o brasileiro parece que já vem com o pacotinho, né?
Então, a gente acaba tendo que usar, tipo, muitas ferramentas do dia a dia ali para resolver aquelas questões e para os próprios artistas. Não é tipo, nossa, ai, parece um luxo do luxo. Não, as meninas passam perrengue, entendeu? Seja de aguardando pro set, situação que às vezes tem que ficar num frio do caramba. Porque hoje a gente está falando do Tração, mas tem outras obras, tá? Sim. Que estão sendo finalizadas. Então, assim, é muito bacana. Você falou aqui do Pasquim e citou alguns outros, a equipe, né? As atrizes e tudo mais. Como foi trabalhar com esse elenco, né? Tão forte, né? Tendo o Pasquim. E fazer a gestão dessas pessoas, como que é os bastidores? Você falou um pouquinho, né, das dificuldades. Explora um pouquinho mais pra gente essa sua visão. Tá. Bom, o elenco do Tração, aí falando deles propriamente dito, a gente tinha o Pasquim, o André Ramiro, o Nelson Freitas, tivemos também Duda Nagli, o Fiuk. Uma galera forte, né? É, muita gente. E, assim, pessoal muito bacana. As meninas eram a Paula Rodrigues, a Bruna Altieri e tinha a Natália. A Natália, eu não me lembro muito bem o sobrenome. Mas tá tudo bem. Ela é uma fofa, uma linda. Bom, eles, propriamente dito, são pessoas muito fáceis de trabalhar, né? Não tinham muita... Vou chamar de frescura, gente, porque quando começa a querer coisa, isso, aquilo, pra mim, na minha visão, é frescura, entendeu? Então, era um pessoal fácil de trabalhar, sabe? Primeiro que eles entenderam o projeto, eles eram sócios do projeto, né? O que, obviamente, quando a gente fala do que a gente tinha de líquido mesmo, de valor, é tipo um valor miserável pensando no cinema como um todo. Mas se a gente agrega o valor dessas pessoas, Sim. O projeto cresce, obviamente, entendeu? Porque é uma questão de... É uma troca, né? Eles são um produto enquanto ali no set de filmagem, né? A imagem deles é o produto deles. E, bom, na verdade, era muito mais uma questão de organizá-los, né? Tinha sempre... eles não atuavam no mesmo núcleo, né? Por exemplo, acho que o Fiuk não encontrou com nenhum deles, no final das contas, ou muito pouco. Teve uma cena dele aqui na Escola de Cadetes, em Campinas. É isso que eu ia perguntar, porque a gente viu algumas cenas. Eu lembro que no dia que a gente assistiu o filme, a gente voltou, conversou com seu pai. Foi o filme que teve cena em Campinas e tudo mais. Então. E aí, por exemplo, aí acontece. Nesse dia, por exemplo, eu vi que estava um pouco lá gripadinho, aquela coisa, vai uma cobertinha, a gente dá uma mimada, né, nesse sentido. E aí também não estava lá presente. Nessa situação, a gente tinha um produtor ali de set cuidando, né? Eu estava mais por detrás de fazer o orçamento encaixar, entende? Que essa era a parte mais delicada, né? Tinha que ser. Era uma questão de bom gosto. E aí isso eu trouxe para o projeto, porque você pode fazer algo, sei lá, servindo esfirra do Habib's ou uma pizza, né? Entende? Sim. O que eu quero dizer? Então, procurava, na verdade, trazer o máximo de, tipo, conforto para eles, né? Porque muitas vezes as cenas se estendiam de madrugada e ter tudo que era necessário. As negociações dessa locação, quem fazia era o André mesmo, não cuidava, a gente só estudava o que era necessário para aquilo. Aí, como fazer aquilo. Porque, assim, para eles tem que ser uma experiência também agradável de qualquer forma, entende? Porque pensa que eles são um núcleo de atores ali que vai estar em cima deles, né? O que está acontecendo girando em torno deles.
não dá para deixar simplesmente jogar ali e não ter nenhum tipo de assistência, né? Sim. No local. Então tinha que ter um certo cuidado nesse sentido, mas não tinha tipo nenhuma exigência específica. Ai, quero isso, quero aquilo. A gente tinha, de qualquer forma, todas as áreas, né? Que eram necessárias para um set acontecer, a pessoa do figurino, a pessoa da maquiagem, esse rapaz que acompanhava o set ali, e eu estava, na verdade, por detrás no celular, em algumas ocasiões específicas, quando não estava diretamente no local, para atender qualquer demanda que surgiu, porque sempre surge. Por mais que um projeto seja planejado, por mais que você enumere as contingências, pode acontecer isso, não, mas e se acontecer isso? Às vezes surge algo realmente inesperado. E assim, a gente teve ajuda até divina, porque, por exemplo, tempo é uma coisa que a gente não conseguia ter controle, né? Não era um estúdio. Então, situações que tinha que esperar a gente o asfalto secar para poder gravar, por causa de continuação de cena, né? Então, tudo isso tinha que ser observado. E quando eu falo que eu trouxe, né, a experiência do varejo para ali, foi isso. Porque quando você também está tomando conta, você tem que olhar tudo que está acontecendo, né? Então, conseguia ter essa visão dinâmica do, poxa, mas e ali, e ali? E eu acho que isso foi fundamental. É importante ter alguém olhando para essa parte, né? Em projetos super estruturados tem. Mas, assim, o grande diferencial desse projeto é que eram pessoas fazendo, muitas vezes, as coisas pela primeira vez. E o negócio aconteceu. Nós tivemos um produto que, assim, para o padrão nacional e dentro dos recursos disponíveis, é um produto incrível, né? Sim. Eu achei o filme sensacional, Estela. Eu fui lá com a Medina e tal, e gostamos muito, de verdade. Uma curiosidade que eu tenho, Estela, da ideia do... vamos fazer esse filme lá. Sim. Escreveu a primeira linha ali do roteiro. Na cozinha da sala da sua mãe. Na cozinha Na cozinha, na sala. cozinha da sala. Na cozinha, não. Na sala da casa. cozinha. Na sala da casa ou na cozinha? Na sala. Na sala da casa da mãe dela. Aí até você me confundiu, pô. Eu acho que passou o TDAH pra mim. Quanto tempo foi assim, até da primeira linha, mais ou menos, até o filme estar finalizado? Agora é só chegar no cinema. Então, esse filme, ele ficou da concepção, do início, né? Até a entrega 3, quase 4 anos. Porque foi durante a pandemia também, não foi? Nós tivemos esse imprevisto. Nós não, né? O mundo. Até... Já viram? O pessoal fica, né? Quando vai postar, não pode falar. Então, mas sobre isso, acho que pode falar naturalmente, né, gente? Sim, sim. Haverão outras, com certeza. Se não foi na nossa geração, vai ser em outra, né? Sim, então, infelizmente. Infelizmente. Mas ossos da humanidade, né? Não tem como fugir. Nunca pensei que eu fosse viver para ver uma situação daquela, você? Nunca imaginei. Não, jamais. Então, também que passou, né? Estamos aqui. Mas nesse período foi um período caótico. E aí nós tivemos muito manejo para lidar com isso. Porque pensa que tudo que tinha... O projeto era sobre contato com pessoas. E o que você não podia? Ter contato com pessoas. Então, dentro eram realizados testes, teste, um atrás do outro, sempre para todo o set. No início do set tinha que ter. Então, a gente seguiu rigorosamente isso, né? E, gente, foi um projeto, assim, de parcerias, tá? Eu chego à conclusão que a gente não realiza nada sozinho na vida, é com parcerias. Tem que ter parcerias. As parcerias são muito importantes. É uma troca, entende? É uma troca. Nós tivemos parceiros que foram, inclusive, dos testes, nós tivemos muitos parceiros durante todo o projeto e isso que possibilitou que esse projeto saísse do papel, né? E... Cara, eu esqueci a pergunta. Quanto tempo até finalização? 4 anos? É, Contexto da pandemia? Não, mas assim, Sim. 4 anos porque teve a pausa
período... Sim, exatamente. O que aconteceu? Atrasou por conta da pandemia. Sim. Nós tivemos que buscar dentro do Brasil lugares que podiam gravar. Então, Sul. Eu fui parar lá no Paraná, em um evento que teve que chama Banana Lama. É lama, gente, a banana, não sei pra onde foi parar. Pura lama, muita moto. Nossa, foi... Mas assim, incrível, porque mesmo quem não gosta, quando você gosta assim, fala, ai, não gosto de moto, ai, não gosto. Quando vê aqueles motorzinho lá, tipo, a galera, muita energia, sabe? É muito bacana, de verdade. E nós fomos para esses lugares, tipo, para colher imagens, fazer o que era necessário para entregar o quanto antes. Mas existe o pós, né? E o pós é trabalhoso, tanto quanto, né? Eu diria que foi até rápido, mas poderíamos ter... E de verdade, eu penso que a gente poderia ter até aguardado um pouco mais, porque o que acontece? Nós não tivemos uma bilheteria incrível no cinema, muito longe disso. Mas eu tenho certeza que naquele momento não era só sobre o filme. Porque normalmente as pessoas que assistem a obra, eles conseguem ver que é um produto diferente do que tem no mercado, entendeu? Primeiro que não se trata de política, de favela, de questões sociais. E não que isso não seja importante, é muito importante, mas também não dá para ser só isso, né? Sim, sim. A gente precisa explorar outros... Inovar, trazer outros temas, né? Por que não? Entende? E aí a visão do diretor é muito importante, porque para que fique bom, porque mesmo que o roteiro não seja tão forte, o diretor consegue... Porque pensa, como que na verdade, transferir para imagens algo que você está lendo, né? Eu vou imaginar algo, você algo, você algo, você algo. É assim, certo? A gente... É diferente. Todo mundo vai viver a mesma história e cada um vai contar de uma forma, porque é a forma como eu enxergo o mundo. Sim. Então, tem tudo isso, mas tem essa questão da pandemia que eu acredito que foi muito terrível para aquele momento, que as pessoas não estavam ainda se sentindo à vontade para ir ao cinema. E nós estávamos, o mercado, sendo muito pressionados pelas grandes, que a gente fala majors, né? Tem esses termos em inglês, que são as maiores... produtoras, as grandes marcas americanas que estavam lançando os filmes da Disney, aquela coisa toda. Tinha uma janelinha lá, sabe? Aquela coisa que toma esse pedacinho aqui pra você, sabe? Que é assim, o que a gente olhava, a gente pensava, tá bom, então, né? Daqui... Vou colocar o meu filme aqui nesse... E fica complicado, entende? Por quê? É em um horário que ninguém vai no cinema. São nos cinemas que ninguém vai porque estão afastados, sabe? É um desprivilégio para o mercado. E a gente ainda estava sem leis de incentivo, porque é o seguinte, incentivam tudo. O ser humano... Vai lá, só para contextualizar meu raciocínio aqui. O ser humano, propriamente dito... ele é capaz, certo? Seja independente do que ele raça, essas coisas. E você percebe que tem, muitas vezes, cota para isso, cota incentivo. A gente está falando de um mercado, e de um mercado interno, tipo, né, um mercado nacional. O governo estava pouco se importando nesse sentido, entende? E existe, sim... pessoas dispostas a fazer um bom trabalho. E é um mercado altamente lucrativo, de uma forma geral. Não propriamente para quem está realizando, ele movimenta muita gente. Assim, emprega muita gente, movimenta muitos setores e pode, sim, trazer um grande retorno, né? Recentemente, nós tivemos um filme nacional, Ainda Estou Aqui,
que foi bastante divulgado, bastante falado. Existe uma estrutura por trás? Existe algum patrocínio diferente? Como que funciona para um filme nacional ter esse alcance que teve? Que inclusive teve até uma atriz que foi, né, concorreu e tudo mais. Sim. Qual a sua visão? Particularmente, eu fiquei feliz como brasileira, como profissional que esteve ali na área atuando, né, nos projetos. Fiquei muito feliz com a conquista que nós tivemos, mesmo que não tenha sido ela a premiada, o diretor foi, né, a obra foi. Que legal. Então, eu acompanhei essa premiação, achei muito bacana. Esse projeto, bom, o diretor ele tem muito peso, né, no mercado, e a história ela é muito boa, muito bem contada, tipo, em relação à qualidade técnica desse produto, que Ainda Estou Aqui, é impecável, mas é o próprio diretor que bancou, né? Ele é milionário. Entendeu? Ele é um dos mais ricos do Brasil, não é? Exatamente. Então, é aquela história, né? Pensa o seguinte, se gasta milhões para fazer, mas se gasta milhões para divulgar também. Sim. Entende? Né? Nós estávamos lá, assim, né? Lutando por um sonho de muitas pessoas ali envolvidas. E acredito que foi muito bom no sentido de mostrar que é possível fazer. Uau. Então, tipo, você, né, que quer fazer algo, gente, a vontade de realizar é o que dá, tipo, traz as conexões, as coisas acontecem, se encaixam e as coisas se realizam, né? Esse produto, o Ainda Estou Aqui, não perde o mérito porque foi. Sim, com certeza. Né? É um produto maravilhoso, o diretor já tem um super nome no mercado, as atrizes, a Fernanda é maravilhosa, né? Não tem nem o que falar. E para mim é motivo de orgulho, assim, não vejo, tipo, de forma, eles têm dinheiro. Não, pô, o cara tem dinheiro, foi lá e fez, maravilhoso, entendeu? Sim. É muito mais entender como trabalhar sem o dinheiro aí, no caso, né? Entendeu? Aí é o mundo real, né? Assim. Porque pensa que não é realmente, não é que não é um mercado favorecido. Como qualquer mercado, tem lobby, pressão. Muita pressão, entende? Mas nós, lá, incomodamos muita gente. Era perceptível, entende? E assim, de verdade, no final das contas, o grande idealizador foi o diretor que conseguiu reunir, mas é isso que eu acho incrível. A vontade, o desejo de realizar, entendeu? Porque não era edital. Entendeu? Diferente de edital, que a pessoa vai lá, pega um valor, faz um filme mais ou menos e, pô, não teve uma preocupação de repente, não sei se tem também, né? Não estou envolvida no projeto lá da pessoa X, mas a gente sabe que rola muito projeto que a gente não fica sabendo também, assim como muitas pessoas não ficaram sabendo, porque nós não tínhamos condição de fazer essa comunicação e ainda assim fizemos muito barulho. Uau. Na época, né? Com as ferramentas que a gente tinha. Mas não é suficiente, sabe? Tem que ser um trabalho. Ali eu percebi que o marketing ele é essencial e não no sentido de gerar nada na pessoa, não. É de tornar aquilo conhecido para que a pessoa vá. Mas, assim, fatalmente fomos muito impactados pelo momento. Eu tenho, assim, uma crença que se a data tivesse sido um pouco mais para frente, as pessoas teriam ido mais. Porque foi logo que acabou, né? Assim, aquele momento mais terrível da pandemia, as pessoas estavam, assim, regressando a passos curtos ali. Sim.
o movimento demorou, a gente acompanhou muito isso, né? Para entender como estava o cinema. Era de uma forma geral, assim, né? É óbvio que grandes produções tinham um público, mas mesmo assim abaixo do esperado. Então, imagina uma obra nacional que não teve a comunicação que permitisse muitas pessoas, pelo menos, saberem do projeto. Foi lançado em qual ano mesmo? 2023, o filme? Isso. 23, né? Mas assim, o filme é sensacional mesmo, viu, Estela? Assim, eu acho que trouxe quem se permitir ir lá, quem ainda não assistiu, assistir. Eu gostei muito, ele traz uma pegada que a gente não vê aqui nos filmes brasileiros, né? Tipo, muita ação, aquela coisa... Sim. De, time, família, me lembrou até uma pegada, lógico, o filme é diferente, mas assim, daquela união dos personagens lá dos Velozes e Furiosos, sabe? Aquela coisa... Sim, eles tinham isso mesmo, tinha isso na história. E dentro do projeto tiveram cenas, assim, que... bem desafiadoras para fazer, né? Tem uma cena que é a cena da moto que pula lá do penhasco. As pessoas, quem não acompanhou, não está esperando, né, que aquilo aconteça. E assim, a moto pulou do penhasco e junto um prejuízo ali, sabe? Ah, é? Ele foi uma queda, literalmente. Mas a cena ficou maravilhosa, ficou linda. Inclusive, quis assim o destino, depois teve um filme que fez uma cena muito parecida. Como que foi isso? Eu fiquei refletindo. Foi um outro filme, não sei se você vai lembrar, na época. Sei. Eu não vou citar o nome dele aqui, porque eu realmente não me lembro, porque eu só foquei no Tração. Mas foi uma cena lindíssima. Sim. Eu particularmente me lembro só que é um filme que tem muitas sequências do Tom Cruise, né? E ele, nada me tira da cabeça que ele quer um copião, tá? De verdade, porque assim, a nossa cena foi gravada 3 meses antes. E ele devia estar bem que... Atento. Não é assim... É o lance do campo das ideias, né, gente? Eu acredito muito que elas estão ali disponíveis. Mas porque... Nossa, essa cena saiu em muitos perfis. Sim. E inclusive internacional. Por que ele não poderia ter visto e pensado, vou fazer com... Poxa, porque ele tinha uma parafernália para fazer. Ele fez muitos saltos. Que fique claro que o nosso foi uma tentativa só. Ah, é? Foi uma vez só. Nunca mais a gente viu aquela moto lá. Isso daí é o empreendedorismo do mundo real, né? Total. Os bastidores que ninguém conta, total, né? Depois nós resgatamos ela, óbvio, para ela não ficar ali na natureza, se decompondo e tudo mais. Inclusive, gente, essa moto virou uma obra, um objeto. Ela ficou exposta no cinema, toda estrambelhada. Ela é toda... Do jeitinho que foi recolhida do penhasco lá, ela foi para um acrílico e ficou exposta durante um tempo. Porque, poxa, é uma experiência, entende? O brasileiro, ele tinha que valorizar isso, porque é legal, sabe? Né? É um momento de descontração. Ninguém vai no cinema para sair de lá, sei lá. E a tensão de você ter que fazer uma cena, uma única cena. Exato. E ficar incrível daquele jeito. Exato. Eu tenho certeza, nessa cena eu não estava lá, mas eu tenho certeza que, olha, existe, eu vou pedir pro André trazer para vocês, para pôr aí a cena, no momento da cena. Todo mundo faz, Eu tenho certeza que a lagriminha dele escorreu assim. Certeza. Porque, mas assim, a cena ficou ok, mas foi um baque, porque pensa, foi um custo aquela moto. Estela, em meio a tantas cenas, assim, de adrenalina e tudo mais, teve algum acidente? Ocorreu algum acidente? Alguém se machucou? Alguém se feriu? Você lembra de algo assim que tenha acontecido? Então, poderia, viu? Assim, até de forma trágica mesmo, poderia, porque quem conhece um pouco de uma arena de motocross, tá
se você tá ali, você tá exposto a acontecer. Mas nas cenas em si, não. Agora, nós tivemos um incidente com o diretor, né? O diretor foram gravar uma cena aqui em Campinas, ele estava com uma moto de super velocidade, né? E ele foi dar uma voltinha, assim, e caiu a ponto de quase, acho que quebrou a clavícula, na verdade. Mas isso não impediu. Ele era tão obstinado, gente, que no dia seguinte estava gravando uma cena, já estava gravando, e não fica perceptível isso na cena, mas ele estava machucado lá, gravando. Nossa. É o quanto queria realizar, né? Sim. E assim, às vezes já teve um dos atores aqui que eu não precisamos de falar quem é que foi dar uma acelerada na moto lá e bate num postinho lá da escola de cadetes, né? Mas é aquela situação assim que fica ridícula ali na hora só, mas não se machucou. É só um mico mesmo, que poderia ter virado um belo de um meme. Pra viralizar. Né? Vai fazer uma gracinha, já paga um mico. Não, Estela, muito legal. Estela, ó, você tá trazendo aqui os desafios, né, dos bastidores, coisa que nós aí como espectadores não imaginamos, né, todo o desafio que é para produzir um filme. Mas ao mesmo tempo, contando todos esses desafios, você está trazendo uma mensagem muito bacana aí, falando de obstinação, de perseverança, Sim. fé, né, resiliência, Caramba, sim. tirar uma ideia do papel e transformar ela em ações. Com certeza. Top demais, Eu né? tenho uma pergunta para você. Sim. Assim, de mulher para mulher. E você ali nesse papel fundamental que foi, inclusive o André, ele fala sobre a importância do trabalho que você fez por trás das câmeras. Como era ser a parceira do diretor e estar em uma função tão importante? Como que você enxerga isso? O que você poderia dizer para uma mulher que trabalha com o marido? Eu entendo muito bem. E eu queria que você explorasse um pouco isso, que você deixasse aqui a sua palavra para essas mulheres, um encorajamento, algo do tipo. Bom, eu acredito que a mulher realmente é quem edifica o lar, gente. É o centro, entende? O homem, ele tem a energia mais ativa, mas o que presta mesmo vem da mulher, sabe? Então, o que eu poderia falar para toda mulher que está aí com o marido, que quer crescer junto, eu sempre falo que casais que são inteligentes crescem juntos. Mesmo que você como mulher, mesmo que o seu parceiro ali não reconheça o seu valor naquele momento, ou da forma como você deseja, né? Porque muitas vezes está muito ligado à expectativa. Se mantenha firme e não estimule uma competição. Entre casal não pode ter competição. Não pode, entendeu? É junto, é um pensamento junto, é em parceria, jamais competindo um com o outro. Uau! E aí, Gu? E você como homem? O outro lado da moeda. Como você vê isso? Eu acho que gostei muito dessa frase que a Estela trouxe aqui de ser parceria. De fato, a mulher sabe, ela edifica o lar. Quando os dois estão trabalhando ali no mesmo propósito, né? Sim. Eu acredito que fortalece até muito a relação. Que um começa a entender a dor do outro ali, os desafios. E é muito bom você ter alguém assim para contar na vida, né? A vida já é um grande desafio, né? Principalmente quando você tomou a decisão, escolheu, né, essa decisão de tirar uma ideia do papel e transformar ela em matéria, em prática, são muitos desafios. E aí um homem
ter uma mulher sábia do lado, uma parceira, uma pessoa que não tá ali para competir, mas tá ali para agregar. Sim. E é fenomenal. Né? E ele reconhece isso, né? Inclusive, nós nos falamos por telefone para organizar aqui o podcast. E como é bom saber que existem pessoas como vocês, que sonham, que colocam em prática. Olha a ideia, o campo das ideias, teve a ideia, trouxe, né? E foi lindo de ver, embora tenha tido prejuízo. Da moto. Da moto, mas ficou incrível. Nós ali que estávamos assistindo, eu falei, nossa, gente, que produção incrível. Que produção incrível. Eu assistiria de novo, porque foi um filme muito bom. Eu gostei bastante. E a gente falava o tempo todo, nossa, gravaram aqui em Campinas. Porque pra gente que mora aqui, gente, assim, é algo incrível. É legal, é muito legal, é muito legal. As cenas do Fiuk. Então, assim, como campineira, eu fiquei divulgando pra todo mundo. Pra quem eu podia mandar, eu falava, vai lá assistir. Porque realmente tinha qualidade. Né? Você assiste o filme, você vê que tem um roteiro, tem pessoas ali que são referências, né? Como atores, atrizes. E foi muito legal. A história contada é muito legal. A adrenalina que você sente. Gente, eu não ando de moto, mas eu queria estar andando de moto. Eu queria ser parte daquele grupo, entende? Tipo assim, muito legal. Conecta com o público. Foi desfavorável o momento, mas fica a dica. Ainda dá para assistir Tração. Dá para assistir. E vale a pena, porque você entende todos os desafios que estão por trás de tudo que eles gravaram, a dificuldade, o trabalho, encontrar um local para gravar. Não, e que fique claro, assim, que o filme, quando a gente ia pesquisar, ele estava, tipo, em plataforma meio que pirata, já tinha sido assistido por muitas pessoas, entende? Mais público do que... né? Porque tem isso, né? Além de tudo, tem que lidar com isso. Com a pirataria. Vai pra... O povo pega, põe, não tem como derrubar. Gente... né? Eles pegam quando estão no cinema ainda, assim, Sim. Né? Logo que fica disponível em algum streaming, eles, sei lá, é uma máfia. Isso é ali para colocar no cinema, assim, como que funciona? Vou produzir um filme. Aí, tipo, o cinema dá uma parte da bilheteria, tipo isso? Ou paga algum valor fixo? Não, a gente entra em uma negociação para entender o que tem de disponível para passar e é uma porcentagem da bilheteria. O cinema, ele só vai ser, assim, um grande... vamos supor, ele vai trazer um grande retorno se a bilheteria for, assim, fenomenal. Sabe? Por isso que tem que ter a divulgação. Mas é porcentagem. Entendi. E tem mais algum novo projeto vindo aí? Tem, gente, tem. Quer dar um spoiler? Pode dar? Não sei. Assim, é que o nome tá em processo ainda de uma mudancinha aí, porque tem uma outra... Você vê o quanto que incomoda, né? Ai, é duro incomodar. Mas, assim, tem um projeto, o nome era para ser Descontrole, só que tem uma colega de trabalho, no sentido de produtora, né? Porque hoje a produtora se chama Owner. A gente queria só Owner, mas acaba que ficou Owner Entertainment. Mas tem uma colega aí dentro do ramo de produtoras que está trabalhando também com esse nome, embora não tenha uma coisa a ver com a outra. A gente optou por seguir, de repente, com outro nome, que ainda está para ser definido, né? Mas é um projeto que também traz ação, mas traz uma história muito de superação, aí eu acredito, bonita. É uma história bonita, eu conheço um pouco do roteiro, eu posso dizer assim que é inspiradora também, de alguma forma, né? Porque vai lidar com
um ser humano ali que ele tem uma deficiência mesmo e vai ter que lidar com isso durante a história. E assim, já tem cenas que foram gravadas lá em Balneário e fizeram muito barulho, gente, viralizou um vídeo lá no TikTok. E é o nosso Fiukito que tá fazendo essa parte. Ele é um super piloto. Quem vê, gente, o Fiuk, assim, não fala. A hora que aquele ser entra dentro de um carro, se transforma. Qual é o perfil do TikTok pra gente poder acompanhar também? Então, não foi criado ainda a conta com nome por causa dessa... Ah, tá, entendi. Né, o diretor que acabou postando e o Fiuk também, né, fizeram muito barulho lá. Quem sabe vocês conseguem um spoiler de uma cena que foi gravada lá muito incrível. Muito incrível. Muito incrível. Tem que trazer pra gente, hein? Você pode mandar depois e a gente coloca na edição. Vou mandar essa. Show. Que eu achei muito bacana. Essa eu vi de longe. Esse set eu não estive lá presente. E tem previsão? Seria para esse ano que vem? Então, esse ano eu acredito que seja difícil. Que tá em gravação, tá? Exatamente. E como tem a gravação e o pós, eu acredito que tá para sair o ano que vem. Porque tem essas questões de agenda, quando não é um projeto fechado, né? Que, por exemplo, tem o recurso X, aí todo mundo foi contratado. Então, a pessoa tá ali para fazer aquilo, né? As pessoas acabam meio que tendo que bater a agenda e se adequar para poder fazer o projeto acontecer. Porque não é um projeto fechado, em que a pessoa... Não, então a gente vai fazer, sei lá, essa gravação em 6 meses, aí você tem tudo o salário daquela pessoa acertado, ela tá ali fazendo o trabalho, né? A gente acaba tendo muitas parcerias, né? Que pode envolver essa pessoa, ela tá fazendo, mas... às vezes a gente consegue fechar, tipo, melhorar o valor desse fornecedor. E aí, só que tem o lance da agenda, né? Nossa, é um quebra-cabeça, assim, que envolve interesse, as pessoas, porque assim, todo mundo quer realizar, sabe? Mas as pessoas também têm que viver, né? Se sustentar, isso é uma realidade. Sim. A realidade do brasileiro empreendedor ele tem uma ideia incrível, ele quer pôr em prática, às vezes não tem o recurso e ele mescla ali entre outra coisa e o sonho para ir fazendo acontecer, né? Muitas vezes. Exatamente, sim. No início ali, pelo menos, na maioria das situações, isso é muito comum. Em todas as áreas, né? Né? Eu Sim. acredito nisso, a grande maioria, né? Exato. Isso aí, Estela. E aí, Medina? Top, hein? Você viu como que agregou valor? Como que é Agregou importante valor. a gente ouvir pessoas que Sim. estão ali trabalhando, construindo. E qual a sensação, depois de produzido, vocês irem e ver na telona? Como foi para você ver o projeto todo lá? Então, eu organizei o evento, né, da estreia. Eram 1.500 pessoas. Pensa em um evento para 1.500 pessoas. Gente, não era uma rave. Poxa, era uma exibição no cinema, mas parecia uma rave, entendeu? Era muita gente. Foi em um cinema lá em São Paulo. E aí, eu lembro que nesse dia, eu passei o dia lá com os parceiros. A gente estava com a Honda, com um parceiro fornecedor do Sul, de vinho, a Protoque, que é uma marca líder aí no segmento de equipamentos, de motocross e tal, organizando aquele evento. E eu me lembro, gente, claramente, de a hora que começar o evento, assim, ter um black, que quem é do meio vai entender, mas assim, dá pra pensar no que é um black, né? Ficou preta a tela, eu lembro que eu já... Meu Deus! Né? Tipo, com emoção até o último segundo, entendeu? Não tinha como ser diferente. Mas assim,
correu tudo bem, obviamente. Acho que aquilo não foi um problema. E assim, as pessoas ali sabiam que não era o último corte, enfim, né? Então, todo mundo amou. A minha sensação era de, pô, que bacana. Ao mesmo tempo, ufa, foi um projeto entregue. Então, uma missão cumprida. Exatamente, porque em meio a tantos perrengues, assim, que, né, do dia a dia, né, é aquele dia de luta, dia de glória, aquela coisa toda vai somando, assim, que é gostoso quando tá acontecendo. Todo set era um evento, então tudo, assim, um evento no sentido de, era gostoso, né, realizar, ainda mais, parece que tem um sabor diferente. Tem um sabor diferente, mas não que necessariamente tenha que ter esse sabor diferente. O legal mesmo é você fazer com recurso, todo mundo certinho. Esse é o melhor dos cenários, entendeu? Mas, assim, no sentido ali do que estava acontecendo, era um troféu para muita gente, né? E, inclusive, para mim, que mesmo, assim, que não estava o tempo todo lá, né? Em muitos momentos eu estava acompanhando o que estava acontecendo de longe, mas ali na exibição, né, do filme foi, assim, incrível, foi todo mundo muito bacana, acho que todo mundo comemorou, todo mundo ficou feliz, sabe? Foi um momento... E a galera gosta mesmo de ficar ali no depois, né? Assiste, e tal, e... bora pra rave, que parecia de verdade, gente, foi muita. O próprio cinema falou, nossa, nunca vi isso aqui. Foram muitos convidados. Que incrível. Isso é legal, hein? Muitos convidados. E você que chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, siga as redes sociais, fica atento quando sair a divulgação do novo filme para você ir lá e assistir um filme nacional de qualidade, feito com muita intensidade, com muita força, muita garra, porque teve que ter coragem também para cair de cabeça em um projeto como esse. É isso aí, Estela. Estela, e antes de finalizar, infelizmente estamos chegando no final. Sim. Mas nós sempre pedimos para todo convidado deixar a mensagem, né, aqui pro telespectador. Aquela mensagem que está no coração. Sim. Estou muito feliz de receber você aqui no nosso podcast. De fato, você trouxe uma outra visão do mundo cinematográfico, todo investimento, todo o risco que tem que ter, atitudes, coragem. Você trouxe uma mensagem muito bacana, várias mensagens, mas de parceria, de ousadia, de acreditar, parceria no relacionamento. Missão dada é missão cumprida. Começou o podcast com essa frase. Eu acho que na vida é dessa forma que nós temos que encarar os projetos, né? Quando a gente se propõe a fazer algo. Eu sempre falo nos eventos que eu vou, tem muitos projetos que eu falo não. Mas quando eu entro, de fato, tem que mergulhar de cabeça. Você tem que fazer o seu melhor com o recurso que você tem em mãos, que de alguma forma o sobrenatural vai acontecendo. O milagre acontece. Faz a sua parte. É verdade. Eu acredito, você falando agora aí, esse evento, para 1.500 pessoas e aquela ideia que estava no papel, que nasceu lá na sala da casa da sua mãe, você vê o resultado final, de fato, deve ser muito satisfatório. E parabéns aí para você, para o André, para todos os integrantes aí do filme, porque de fato o filme é legal, gostei muito mesmo, de verdade. E aí você deixar essa sua mensagem aqui, para depois a Medina finalizar, passar... E já vamos aproveitar, Gu, que ela está aqui, para não escapar de nós, vamos fazer um convite, já fica aqui o convite, para você vir trazer mais... conhecimento para nós dos próximos filmes que serão gravados e poder falar com isso, trazer spoiler pra gente do que vai vir. E foi muito edificante ter você aqui, para mim ainda mais, muito especial ter você aqui. E
que a sua trajetória seja sempre uma trajetória de sucesso, porque Amém. conhecendo você, eu sei que tudo que você faz com amor. Tem até uma frase que você disse para mim que eu guardei, tem pessoas que deixam o nosso coração quentinho e faz a gente seguir em frente. Então, assim, É verdade. muito obrigado por você ter vindo. Fica o convite para outras vezes você estar aqui, trazendo seu conhecimento. É muito bom ter você aqui. Deixa sua mensagem para os nossos telespectadores e já responde meu convite, hein? Ok. O convite super aceito, né? Óbvio. E para você que nos acompanhou, o que eu tenho a dizer é que este sonho não era meu, mas eu ajudei alguém a realizar algo. E que quando você tiver o seu sonho, se jogue de cabeça, siga em frente, acredite, porque vai acontecer. Deus não coloca um sonho no seu coração se você não tiver capacidade para realizar esse sonho. Então, se joga, não tenha medo, siga em frente, que é para isso que a gente está aqui nessa vida. Uau. Aí sim, hein, Medina? Forte, hein, Gu? Forte demais. Stella, gratidão, de verdade. Parabéns aí pela trajetória. Galera, siga, curta, comenta, compartilha. Deixa sua mensagem aí pra nós. E assista Tração. Certo, Stella? Sim. Certo, Medina? É isso aí. Valeu! Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!